A história política sobre as eleições em Portugal está repleta de momentos fascinantes e interessantes que não devem nada a ninguém e que são de cortar a respiração. É verdade. Provavelmente o prezado, ao olhar para o atual cenário político português e, sobretudo, com estas eleições que opõem nessa segunda volta, em 2026, André Ventura e António Seguro, deverá ser tentado a pensar que estas são as eleições mais acirradas da história em Portugal. Entretanto, não é verdade. Precisaríamos recuar até ao ano de 1986, nas eleições presidenciais que opuseram Mário Soares e o professor Freitas do Amaral. Na verdade, essas eleições, tanto as de 2026 quanto as de 1986, têm em comum o facto de o espectro político estar devidamente identificado. Ou seja, tanto nas eleições que opuseram Mário Soares a Freitas do Amaral, quanto estas que opõem a André Ventura a Dom Seguro, há uma notável luta entre a direita e a esquerda, entre o igualitarismo e a liberdade. Entretanto, as eleições de 1986, que também foram até a segunda volta, foram muito mais acirradas, tanto é que Mário Soares ganhou aquelas eleições com os exatos 51,2 pontos percentuais contra os 48,8 pontos percentuais dos 100% dos votos que foram contabilizados validamente e, portanto, isto prova efetivamente que a direita, quando se cruza com a esquerda numas eleições presidenciais, a disputa costuma ser muito acirrada. Olá, seja bem-vindo ao Memória Política, Mundo Lusófono. Eu sou José Quiluange e prometo estar consigo semanalmente para lhe dar a ouvir e ver o sabor da história política portuguesa e do mundo lusófono. Bem, neste episódio, nós queremos levar a si uma gota da história política portuguesa para vermos e ouvirmos o que aconteceu efetivamente com as eleições presidenciais de 1986. Bem, será que nesse pleito eleitoral haviam outros candidatos ou apenas concorriam o professor Diogo Freitas do Amaral e Mário Soares? Não. Efetivamente, a resposta é sim. Haviam outros tantos candidatos nestas eleições. E podemos citar, estamos a falar concretamente do Salgado Zenha, que foi um concorrente independente, mas que teve um bom e largo apoio do PCP e por um largo setor da esquerda política de então. Não passou para a segunda volta, é verdade, mas teve um bom apoio. Também tivemos a candidatura de Maria de Lourdes Pinta Zilgo, e ela marcou efetivamente a história por ter sido a primeira mulher a participar das presidenciais de forma séria. Teve um apoio notável também por parte da sociedade, sobretudo católicos e progressistas da época. No fundo, esses candidatos, todos eles ficaram logo na primeira volta, mas houve, a seguir à primeira volta, uma espécie de coligação informal da esquerda, ou seja, todos esses candidatos fizeram-se à candidatura de Mário Soares. Lembra-lhe alguma coisa em relação às eleições de 2026, nessa segunda volta, sobretudo? Pois é. Ou seja, em 1986 havia na segunda volta uma unidade tal, uma união tal entre a esquerda que todos esses candidatos que citamos aqui praticamente uniram sinergias à volta da candidatura de Mário Soares, porque o próprio contexto na época também era um contexto muito difícil de lidar. Aliás, estamos lembrados que nestas eleições de 1986 estávamos apenas a 12 anos daquela memória traumatizante do 25 de abril. Portanto, isto justificou todo o cenário político que se viveu então. Aliás,
Sabe-se que, à época, Diogo Freitas do Amaral, o professor, representava efetivamente a direita democrática, mas o receio que os eleitores na época tinham era que um candidato da direita podia ser tentado a restaurar aquela direita ditadora que graçou até 25 de abril. Por isso, e numa altura em que Portugal estava a caminhar para a adesão na CEE, ou seja, a Comunidade Econômica Europeia, e a Europa nessa altura era dominada fundamentalmente pela esquerda, e tanto é que Mário Soares era efetivamente um adepto da esquerda europeia, acabou por ter o grosso do apoio, mas, verdade seja dita, o professor Diogo Freitas do Amaral não ficou aquém das expectativas, tanto é que perdeu apenas para Mário Soares pelos exatos 2,5 pontos percentuais nestas eleições. Portanto, esta é apenas a primeira parte desta série em que analisamos as eleições de 1986. Este é apenas o primeiro episódio. Eu estou certo que o Ilustre tem, nessa altura, a sua memória bem reavivada e se lhe oferece dizer alguma coisa a respeito destas eleições. Deixe ficar a sua opinião nos comentários. Nós, efetivamente, teremos muito gosto em dialogar com o prezado. Este é o seu canal Memória Política, Mundo Lusófono. Fique ligado a este canal para não perder os próximos episódios deste fascinante 1986, em que damos-lhe a ver as eleições que consagraram Mário Soares como presidente, mas tendo ganho por muita pouca margem de diferença em relação ao professor Diogo Freitas do Amaral. Estamos juntos e até o próximo episódio.